Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live e é o que eu costumo falar, aquela live muito especial, porque é onde a gente chama uma convidada, um convidado para vir até aqui, contar a sua história, trazer algum tema que vai nos ajudar, né, a trazer conteúdos que vai enriquecer o nosso repertório, que vai nos ajudar na nossa trajetória aqui nas redes sociais, para a nossa vida. E a nossa convidada hoje é muito especial, gente. A tela acabou de entrar aqui, é a Cláudia Garcês, uma pessoa assim que eu conheci aqui no digital e tem me ajudado a crescer em muitas outras áreas. Então ela assim é uma pessoa assim que a gente já tá faz um tempinho querendo trazê-la aqui nas lives, mas a gente sabe que é a vontade de Deus que prevalece. Então hoje realmente esse dia chegou. E eu quero agradecer muito ela por já estar aqui com a gente na sala. Então, antes de eu chamar ela, eu quero que você que está aqui na live, você que vai entrar daqui a pouco, já comece a compartilhar essa live. Vou aproveitar aqui para mandar nos grupos também, porque a gente sabe que é esse momento do transbordo, como eu sempre falo, para que chegue essa mensagem para muito mais pessoas, né? Eu sei que várias pessoas estão também online agora, mas aí vai depender deles escolher qual live eles vão participar. Então, e o conteúdo de hoje está imperdível, porque o tema nosso é o medo não pode te parar. Estou enviando aqui para algumas pessoas, a Cláudia também peço que já envie também para os seus contatos, compartilhando. Deixa eu ver quem mais que está aqui presente para a gente poder compartilhar. E, gente, esse assunto do medo é muito importante vocês aí aprenderem, perceberem o que realmente está aí amedrontando vocês, porque eu sei que às vezes a gente tem medo de tanta coisa, né? Então é importante que a gente entenda sobre esse assunto, que a gente transborde de verdade. Deixa eu ver, tem mais algumas pessoas aqui para enviar. Não perde essa oportunidade de encaminhar essa live, tá bom? Já estou finalizando aqui. Acredito que eu enviei para todos os meus contatos. Boa noite, Dione, seja bem-vinda. Então eu vou chamar a nossa convidada. Lembrando que o nosso tema aí é o medo não pode te parar. E vou colocar também nos comentários, porque é o nosso quadro, que é o quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. Vou fixar aqui também para quem entrar já entenda, né? Então, a gente contar um pouquinho da história da Cláudia, uma parceirona aí dos negócios. Na nossa vida, a gente tem vários projetos, a gente vai estar compartilhando aqui durante essa live. Então, eu vou chamar a Cláudia para entrar aqui com a gente. Tô enviando o convite aí, Cláudia. Boa noite! Boa noite! Boa noite, Eu vou pôr o Dani! foninho, acho que vai ficar um pouquinho melhor para mim aqui. Isso, para mim também. Seja bem-vinda, querida. Para mim, assim, é um prazer muito grande te receber aqui. Já faz um tempo que eu quero esse momento. Verdade, E Dani. chegou, né? Vamos botar Eu tô aqui muito feliz de ver você aqui. E nesse quadro, né, assim, que é na muito especial. Porque eu sempre recebo pessoas especiais, né? Então, e principalmente aquelas que Deus vai mostrando pra gente. Olha, faça live com essa pessoa, com aquela. Esse quadro também é um espaço de destravar, né? Inclusive, nós já estamos bem destravados aqui no digital. Verdade. E hoje a intenção também é destravar quem vai estar entrando nessas lives, né? Para entender um pouquinho aí também que é essa questão do medo, né? O medo não pode nos parar. Então eu peço que você se apresente, fale um pouquinho aí quem que é essa pessoa especial, que é a Cláudia, né? Para esse povo que está entrando, esse povo também que já vai participar no gravado depois. Fique à vontade, querida, é seu espaço, é o seu momento de transbordo, então não se preocupe, tá? A gente vai aí intercalando também, contando um pouquinho da sua história e também colocando essa questão do medo, né? Pra gente poder ajudar esse pessoal que tem medo até de fazer live, né, Cláudia? Verdade, Dani, verdade mesmo. Muitas pessoas estão entrando nos nossos grupos aí, ou seja, Fonte de Luz, né, que estão destravando também para fazer essas lives, né? Então, bom, mas o assunto não é esse nesse momento, né? Falar só do nosso grupo aí que está destravando mulheres, mas sobre o medo não pode te parar, né? O medo, ele é um substantivo masculino. E que é masculino, o que ele não pode ter é proliferar, né? Então, o que na realidade traz a prosperidade? É a mulher, né? É o feminino, né? A procriação. Então, o medo, ele tem que ser analisado, cuidado de forma mais carinhosa no sentido de proteção, quando a gente está realmente numa situação de perigo, numa situação que é real. Não algo assim que é criado lá no nosso inconsciente, que são memórias e lembranças lá da nossa infância,
né? Porque às vezes é a criação, é como tu foi tratada na tua infância, ou por um, sei lá, com quem que tu foi criado, né? Se desenvolveu lá na primeira infância, que traz essas memórias, os traumas da infância, que geram todo o medo. Como assim? Né? Às vezes pergunto, como assim? O que pode ter gerado? Porque, por exemplo, né, lá na década de 70, 60, 50, 60 e 70, o que acontecia? A educação ela era mais abaixo do medo. Né? Era o medo de apanhar dos pais, era o medo de repressão, era o medo do castigo. Então, o que acontecia? Qualquer coisa, alguns, não eram todas, as famílias eram educadas a partir de surras, né? Ou de surra do castigo grave, né? Que muitas vezes ficavam até em quartos escuros, né? Em armários, eram trancados em armários, ou em peças, ou em galpões. Então, isso gerava esse medo. Ah, não quer me respeitar? Vai pelo medo mesmo. Então, isso ficou lá nas nossas células de memória, esse tipo de tratamento. Hoje, graças a Deus, né, e graças à evolução dentro da área da neurociência, a educação das crianças estão mais voltada a uma educação mais, digamos assim, mais não técnica, é mais emocional, né? Mais com conhecimento, evoluíram mais, né? No termos da educação. Então pode ver que as crianças de hoje elas têm menos medo do que as crianças, se a gente fizer uma comparação do que as crianças antigamente. Os pais só olhavam, faziam aquele olhar meio torto, a criança já sabia que ia chegar em casa e ia tomar uma surra. Mas era vamos julgar os nossos pais? Não. Era assim que eles eram tratados, né? Era a forma de educação. Então, eles só repetiam aquilo que eles aprenderam e entendiam que os pais estavam ensinando corretamente. Ah, eu vou bater em ti, mas eu estou te batendo, filho, porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu não estaria batendo. E o que acontecia? Geravam ciclos, né? Repetições desses ciclos, virava um loop. Então a gente trouxe esse medo para a idade adulta. Então, alguns gatilhos mentais, por exemplo, se tu fica numa situação constrangedora, tu ativa aquele gatilho mental da criança. Então, o que acontece? Às vezes tu acaba agredindo uma pessoa, né? Pessoas que não têm conhecimento acabam agredindo, acabam em briga no trânsito, acabam em morte. Então, o medo nada mais é que uma reação de um gatilho mental, pode ter sido lá da infância, ou algo que foi gerado pela situação de agora. Então, o que acontece? Eu fiz algumas anotações, Anne, porque o medo, ele é um assunto que, assim, ó, a gente ia levar o ano inteiro para falar sobre o medo e não ia conseguir terminar, porque é assunto extenso. Então, eu coloquei algumas observações, e se quiser fazer pergunta, Dani, se eu estiver só falando, daí tu me dá um stop, porque senão eu falo demais, né? Então, assim, ó, ficou registrado, o medo ele ficou registrado na nossa genética. Às vezes não é criação dos nossos pais, mas vem nas nossas células de memória. O medo que te estagna, que te faz parar, que tu tem medo do desconhecido, do novo. O novo a gente acaba rejeitando, acaba dando, fica paralisado realmente. Porque também, além da questão dos nossos pais, dos nossos ancestrais, tem os primeiros, né? Que na época eles sentiam medo porque existia o predador do homem que não era só o homem, eram os animais de grande porte. Então também trouxe dentro dessas células de memória essa ativação do medo. E o medo, pode ser pós-traumático, ele pode ter sido gerado de uma situação constrangedora. Eu vou citar assim, ó, um exemplo que conte a sua história, né, que esse é o nosso quadro, de vários medos que eu passei na minha vida, porque eram gatilhos, e quanto mais tu vibrar no medo, mais situações de medo vão acontecer na tua vida,
porque tu tá sempre naquela vibração do medo. Exemplo, eu estava sempre numa situação que parecia, mesmo depois da idade adulta, e eu me dei conta lá pelos meus quase 40 anos, que eu não tinha medo das situações que estavam acontecendo naquele momento, no aqui e agora. Eram gatilhos assim, bah, eu preciso fazer tal coisa porque senão vou ser cobrada por alguém. Mas não era esse alguém que eu tinha medo. Eu tinha medo, era da minha mãe, entende? Inconscientemente, que ela ia chegar e ela ia me dar um determinado castigo, né? Ou ia me dar uma surra. Então, aquele gatilho mental de uma situação, daquele momento, eu estava vivendo que uma pessoa me deixou numa situação constrangedora, e que não era tão grave assim, se tu parasse para pensar de fora sobre aquela situação, não tinha uma gravidade. Então, o que acontecia? Eram gatilhos mentais que eram desencadeados lá na minha infância, que eu trazia para aqui e agora. Então, por isso a importância de se trabalhar a criança, né? Se trabalhar os traumas da infância. Por quê? Porque tu trabalhando a criança lá, tu vai não vai gerar tanto medo, medo excessivo, medo, às vezes até uma fobia, né? Uma fobia de estar no elevador, uma fobia de estar passando por uma passarela alta, porque isso pode estar ligado lá na infância. Uma situação que eu ia contar, que daí eu continuei falando, por exemplo, eu tinha 5 anos de idade e eu perdi um amiguinho que caiu de um prédio de 20 andares, porque eles eram zeladores, eles moravam no terraço, e eu vi a mãe desse meu amiguinho contar que ele tinha falecido, porque a gente foi visitá-los depois de 6 meses e a gente brincava muito. Ele foi pegar um balão e caiu do terraço. Então, isso gerou o quê? Um gatilho de medo de altura. Eu não posso chegar na beirada para nada, numa determinada altura. Por quê? Porque eu posso cair. Então, eu trouxe essa fobia de altura para minha vida inteira. Então, o que eu tinha que trabalhar? A criança com medo de altura e não o adulto. Então, por isso a importância das terapias, né? Aí tu trabalha a questão da energia, a energia daquela criança, qual a sensação que ela sentiu, qual a vibração que ela teve lá na infância, trazer por aqui agora. Senão, qualquer situação que tu, uma alturinha menor, subindo uma escada para trocar uma lâmpada, vai te paralisar. É um medo que vai te parar, uma coisa que parece tão bobagem. Mas tem gente que tem medo de subir numa escada para trocar uma lâmpada por causa disso. Porque alguma coisa lá na infância que aconteceu que paralisou ela para a vida inteira, né? Que trouxe medos. Eu trouxe aqui também, Dani, alguns medos assim, ó, de lugares e situações, né? Pessoas que têm fobia social, que não gostam de estar no meio. Por quê? Porque lá na escola, o que aconteceu com ela? Ela foi ridicularizada ou por um coleguinha ou pelo professor dentro do ambiente que tinham mais pessoas, né? Então, o que aconteceu? Ela sentiu tanta vergonha, paralisou ela, aquela vergonha que ela ficou sem reação, então ela ficou tão constrangida que hoje ela não consegue estar no meio de mais pessoas. Ela fica com uma fobia daquele lugar, ou de se relacionar com outras pessoas. Às vezes ela vai para o ambiente, mas um ambiente que as pessoas não chegam a ter contato com ela. Por exemplo, assim, vai numa balada, onde ela não precise, né, entrar em contato com outras pessoas, que ela só olha as pessoas, mas no momento que as pessoas se chegarem perto, ela já começa a ficar com fobia, ela quer ir embora. Por que eu falo de balada? Eu falo por causa da geração nova agora, que vão muito para balada. Ou até numa igreja, aonde ela está lá fazendo oração lá na missa, né? Fazendo a missa tranquilo, tá cheia, a igreja tá cheia. Mas no momento que as pessoas começam a puxar assunto com ela, chegar, tá na minha hora de ir embora. Por quê? Porque ela tá com aquela fobia social. Outros medos também, se quiser, Dani, pode me parar aí. E quem quiser pode fazer pergunta Cláudia, aí. Tá, essas fobias, elas são emocionais ou ela também pega uma parte do físico?
Elas são emocionais, mas que resultam e pode causar doenças físicas. Por quê? Porque tem um padrão de vibração. Qual é a mensagem que tu está mandando para tuas células? É o medo. Se é o medo, o que acontece? O organismo entende assim, tem algo de errado aqui, certo? Porque se eu tô com Uhum. medo, tu vai liberar neurotransmissores, adrenalina, né? Principalmente, a adrenalina, o que ela faz? É luta ou fuga. Então, se tu para ali, tu tá naquele momento, não consegue fugir, o que vai acontecer? Tu tá dizendo para o teu organismo que tem coisa errada. Tu vai ativar os teus linfódonos, vão produzir anticorpos para atacar alguma coisa que eles não sabem o que é. Então, tu vai acelerar, tu vai mexer com esse teu organismo, tu vai mexer com a vibração. Porque na realidade tu sente, né? Sentir, às vezes tu tá num lugar assim, ó, que ninguém fez nada para ti, mas tu sente aquela energia, tu te sente incomodado, mas de repente não são as pessoas, mas a vibração daquele lugar. Ele te, ele te aperta um botãozinho lá que vai disparar alguma coisa que aconteceu lá no passado. E ele vai ativar o tempo presente. E aí tu vai fugir, sempre a fuga. A gente sempre tenta fugir daquele ambiente. Temos perguntinhas aqui, Dani? Será? Eu acho que ainda não, Cláudia. Não? Quem quiser pode fazer Não. perguntas aí. Dani, quer fazer Se alguma alguém pergunta? tiver, se alguém tiver algum medo, alguma coisa que quiser que a gente explique, ou fale algum outro exemplo, né? Até isso que você falou, dessa questão da multidão, a pessoa tem a fobia até por sentir toque de alguém, né? Para a pessoa chegar e encostar nela também tem essa fobia, né? Exatamente. Até porque, assim, ó, um abuso, né? Às vezes tem um abuso na infância, e aí alguém vai te tocar, né? Teve o abuso, vai te tocar, daí que dispara aquele gatilho, vai abusar de mim de novo. Então rejeita. Então tem que ter muito cuidado, até É. nas crianças que não querem serem tocadas, a gente tem que chamar atenção. Os pais que tentam abraçar o seu filho, alguma coisa, a criança tá rejeitando, investigar, porque pode ter alguma Uhum. situação que ela tenha passado e que ela ficou com essa rejeição, com medo do toque. Se, por exemplo, assim, o pai e a mãe têm um medo diferente, por exemplo, né? Mas vamos falar da mãe, por exemplo, que a mãe, no caso, ela vai ter um filho, então ela vai gerar ali dentro dela. Se porventura, durante aquele percurso da vida dela, ela conseguir tratar o medo, eu não sei se o medo exatamente existe tratamento, ou se simplesmente diminui um pouco, né? Ameniza, mas se ela conseguir dar essa amenizada no medo que ela tem, né? Que é parte dessa criança lá interior, que ela teve algum trauma, alguma coisa, é possível passar esse medo para a criança também, ou diminui? Passa através Ou das não passa células, nada? passa através das Entendi. vibrações, entende? Às vezes tu Uhum. tá numa situação que tu não sabe por quê. Aquilo que eu falei, Dani, lá dos nossos ancestrais que tinham os predadores. Então, o medo, por que a gente tem essa questão de fugir? A gente está sempre fugindo do predador. Então, o medo, podemos dizer que o medo não é de total ruim, porque a gente realmente Uhum. enfrenta, às vezes, situações de perigo. Então, que a gente precisa ou lutar ou fugir. Mas em situações que é criado dentro da nossa mente, a gente tem que se fazer perguntas, né? Por que eu estou sentindo isso? O que eu faço com isso? Né? O que isso quer me dizer? Então, começar a se fazer perguntas. Por que eu estou sentindo esse medo? Teve um tempo atrás, alguma coisa desencadeou, não lembro o que era uma situação. E aí eu disse assim, mas por que isso é tão bobagem? Que se estivesse acontecendo com outra pessoa, eu ia dizer, mas isso é muito bobagem, né? Por que isso aí tá ativando esse gatilho nesse outro ser? Que bobice é essa? Né? Na realidade, é a pergunta como se eu fosse o outro, né? Como se a minha situação, por exemplo, assim, ó, está acontecendo comigo, mas eu vou imaginar que não é comigo, que é com a Dani que está acontecendo, né? Aquela situação constrangedora, né? Que está causando medo. Eu vou pensar que é com a Dani que não é comigo. Se eu olhar de fora esse medo, eu vou conseguir
administrar melhor essa emoção, porque eu vou saber fazer perguntas do porquê que eu estou sentindo esse medo exagerado. Por exemplo, cada vez que eu vou abrir uma live ou que eu sou convidada, gera um pouquinho de medo. O medo do quê? Do quê? Por que esse medo bobo? Se eu falo, se eu ministro aula, se eu converso com as pessoas, por quê? É o medo da rejeição. Talvez lá na infância algo gerou a rejeição, o sentimento de rejeição, né? Querer ser aceito por todos. Mas hoje eu não preciso disso. Hoje eu sei administrar essa emoção. Então, a melhor pergunta, como administrar melhor essa emoção do medo? Então, se eu fizer essa pergunta, como eu posso administrar isso? Não que o medo, no estalar de dedos, vai sair da minha vida. Não, eu só vou saber administrar, eu não vou ter aquela crise da ansiedade, a crise de pânico, que o medo ele pode gerar ou ansiedade, pânico ou até depressão. Porque se eu não sei lidar, eu vou começar a me esconder, eu vou começar a evitar pessoas, né? Eu vou evitar ambientes, e isso pode gerar um quadro de depressão. Ou eu vou ficar muito ansiosa, eu não vou conseguir respirar, eu não vou conseguir oxigenar meu cérebro. E isso, como eu não consigo oxigenar o meu cérebro, que eu fico tão ansiosa, eu não consigo pensar. E se eu não consigo pensar, eu vou querer fugir. Você ia perguntar alguma coisa, né, Dani? Então, por exemplo, que nem eu estar aqui fazendo uma live pra mim era um terror, né? Era um terror. Aí eu tive um motivo, né? No caso, eu fiz o meu primeiro livro, então eu falei, eu preciso fazer uma live. Aí eu enrolei 10 dias pra fazer. Aí quando eu cheguei a fazer, eu fui destravando, né? Aí eu falei assim, agora pra mim destravar um pouco mais, eu vou ter que fazer uma live na semana que vem. Aí eu fui fazendo os lives e mais lives. Aí um dia eu falei assim, nossa, eu não consigo fazer collab. Eu tô travada pras collabs. Daí comecei a primeira, a segunda, essa aqui é a 14ª collab já, né? No caso eu fiz mais outras duas que me convidaram em outro perfil. Então eu já fiz 16 collabs. Que eu ficava com esse medo, essa questão assim de perguntas mesmo, saber o que responder e tal, né? E eu sempre tenho um roteirinho na minha mão. Então eu achei uma forma de ter uma certa segurança, ter um pequeno roteirinho, alguma coisa para eu olhar, assim, alguns pontos que eu gosto de anotar. E é uma estratégia, inclusive, que eu uso para as minhas lives, porque daí eu coloco alguns pontos. Por isso que eu pergunto o tema, né? Aí eu vou pesquisar. Inclusive, hoje eu fui pesquisar sobre o medo. Todas essas coisinhas que você falou, eu praticamente li todas elas. Então eu falei assim, nossa, como é importante, né? A gente parar e pensar, não, eu vou estudar esse tema, mas não só estudar, mas colocar em prática também, né? E aí a gente já tá fazendo essa live, já vai também destravando mais um pouco, dá um pouquinho de ansiedade, dá um pouquinho de medo mesmo, mas precisa começar. E aí eu fui fazendo uma live atrás da outra, né? Hoje, aí antes era até engraçado, Cláudia, porque eu pegava o roteirinho, né? E eu pegava e ficava lendo o roteiro, sabe, tentando imaginar como ia ser a live, né? Hoje não, quando eu começo a escrever um pouquinho, assim, sobre o tema, eu já consigo visualizar como vai ser um pouco da live. Então, essa ansiedade cai por terra. Daí, às vezes, eu tô me preparando aqui, enviando pros grupos, avisando que vai ter live, então acaba até dando um pouquinho de atrasada, né? Aí eu falo assim, tem certeza que você vai fazer essa live? Daí eu fico naquela luta, né? Que é luta ou fuga, né? Eu falei, vou fazer essa live sim. Daí eu aperto o botãozinho e falei, já era, tô dentro da live agora. Então, tem que ir fazendo assim, né, Cláudia? Senão a gente não faz. E fazer com amor, com carinho, né? Essa questão da collab ajuda muito a gente a desenvolver. Tem pessoas que têm facilidade em fazer a collab e tem pessoas que têm facilidade em fazer sozinho, né? E ao contrário também. Então é muito engraçado. Então, o que eu tenho feito muito a partir das lives é enfrentando mesmo. Daí você consegue também não se livrar totalmente do medo, mas ir amenizando, você ir trabalhando, administrando, como você fala, né? E aí, eu tenho muita dúvida como que eu começo, como que eu continuo, né? Começo a assistir algumas lives, mas não assiste muitas, porque senão já, né? Você fala, desse jeito eu não vou conseguir fazer. Então você começa a comparar, daí já também não é bom. Assiste algumas, só para você ter uma noção, e aí começa a fazer do seu jeito e vai deslanchando, né? Inclusive a gente vai falar depois no finalzinho do nosso grupo de mulheres, é um tema que inclusive eu vou abordar lá, que a gente vai palestrar sobre destravar a voz para as lives. Então é muito importante.
Porque aí você começa também a diminuir a ansiedade, você começa a transbordar, você já não fica com aquela cabeça inchada de conteúdo. E faz muito bem. E encontra também na questão da terapia, né? Isso que eu tenho sentido, assim, nas lives, né? E aí culmina junto com a escrita, porque eu não vou precisar escrever. Então eu faço o meu roteiro, depois também faço a minha legenda, depois eu compartilho. Então a gente faz esse conjunto, né? Fala, comunicação, a escrita, e também já vai destravando algumas coisas que, nossa, eu tinha medo disso, agora não tenho, agora eu já consegui, né? Então eu tenho que continuar. A dica que eu dou é não parar mesmo, sabe? Se parar uma semana, 2 semanas, a gente já não quer fazer mais. O cérebro, ele Exatamente. quer ficar, No ele quer ficar de conforto. boa, né? Não quer gastar energia. Que Isso. fica no conforto. Porque, Dani, tudo que é desconhecido causa medo. Mesmo que já é conhecido, se a gente fica que nem andar de bicicleta, né? Se a gente para um tempo sem andar de bicicleta, quando começa a andar de novo, tu sabe andar de bicicleta, mas tu começa novamente a andar de bicicleta até tu pegar um embalo, dá uma travada, porque tu fica com medo, né? E aí, se tu não seguir em frente, o medo vai te paralisar, tu não volta a andar de bicicleta. São É exemplos verdade. basiquinhos, mas que o pessoal que estiver assistindo ou que assistir a live depois consegue entender. Dani, eu fiz Vou conectar o PC aqui. várias anotações aqui, porque assim, ó, como eu disse, como é muito extenso o conteúdo, eu quis focar em alguns direcionados ao título, né? Que o medo não pode te parar. Uhum. Então, assim, outra Sim. questão, o bom mesmo que a gente pode fazer assim, para ir eliminando os medos é escrever, pegar uma agendinha, um bloco de anotações e listar o que te causa mais medo. Quando tu traz, né, para o consciente aqueles medos que tu tens, eles começam a perder o valor. Entende? Mas eu tô com medo disso. Que bobagem. Porque daí parece que tu tá contando a história de outra pessoa. Então, quando tu lista teus medos, eles realmente começam a perder o valor. E tu começa a enfrentar. Porque enquanto eles estiverem escondidos, é que nem lá na infância que tinha crianças com medo do monstro do armário. Aí quando abriu o armário via que não tinha nada lá dentro. Então o medo nada mais é aqueles medos que a gente tem, aquelas fobias, seja lá o qual for. Se a gente listar, a gente vai ver o grau, né, o grau de valor que tu tá dando para aquele medo. Ah, mas isso aqui é bobagem, por que eu tô com medo disso? Eu posso enfrentar dessa maneira e começo a enfrentar. No momento que tu enfrenta aqueles medos, eles começam a perder, eles não perdem o significado. E qual a ligação que ele tem lá na infância, esses medos? Por que eles te paralisaram? Começa a buscar os porquês. Quais as situações que te levaram a ficar daquela forma? Que agora tu é adulto, esse adulto vai lá, resgata essa criança. Cultivar também os medos, cultivar, né, apenas medos positivos. O que são os medos positivos? Aqueles que vão evitar algum dano à tua saúde, né? Tu não vai pular de um prédio, tu não vai atravessar a rua na frente de um carro. Então são medos positivos, né? Aqueles que não vão te paralisar diante de um sonho, né? Então por isso que tem aqui só para fazer seja seu sonho, como lançar fora o medo. Tem aqui no livro, eu falo algumas coisas, como trazer essas emoções positivas, como ressignificar essas emoções, como fazer perguntas, né? Então, desfazer esses loopings de negatividade, porque a gente tem o hábito de... Porque assim, ó, o que a gente escutava? Não fala com estranho que é perigoso. Já tinham medo, né, na infância. Ah, cuidado, tu olha para os dois lados, porque pode vir o carro e tu atravessar a rua, daí tu já sai com medo. Então, antes de acontecer, o que tu tá dizendo para o universo? Que eu tenho que ter cuidado ao atravessar a rua, mas aquele cuidado excessivo, Dani. Tu tá vibrando no quê? Num acidente. Tu tá vibrando no quê? Num acontecimento lá. Ah, eu não vou atravessar a rua em determinado local, porque eles assaltam, né? Aí, o que eu estou atraindo para mim? Assalto. Eu vou conte essa história, vou contar uma historinha que aconteceu na época que eu não tinha esse conhecimento todo. Eu estudava, fazia um mestrado na PUC,
e peguei o ônibus aqui que tem a linha direta e tem a linha pinga. Então eu pegava às vezes a linha direta, porque era uma vez na semana. Eu encontrei uma pessoa e essa pessoa disse assim para mim, uma pessoa conhecida, uma amiga. Ela disse assim, cuidado que estão assaltando quase todos os dias na linha do direto. Eu digo, pá, essa pessoa está me agorando. Eu pensei assim, ela está me agorando que aconteça isso comigo. Ai, não vou dar bola para isso. E fui para a faculdade. Desci lá, fui a organizar, que eu sempre organizo meus trabalhos antes, como vou apresentar, eu sou meio organizada nessa situação aí, né? Tem um pouquinho a ver com medo, mas aquele medo bom, sabe? Aquele medo positivo para te chegar na hora, assim, tu fazer um bom trabalho. Aí fui para o laboratório de informática, chegando lá no laboratório, sentei, junto, o colega estava ao lado, mexendo também, porque nós éramos do mesmo grupo. Os outros colegas que estavam na sala, eu vou deixar a chave com vocês que nós iremos almoçar, depois a gente retorna. Tranquilo, a gente ficou ali, a porta ficou encostada. Chegou um rapaz, em torno de uns quase 30 anos, e abriu a porta e disse para nós, se mexam, isso é um assalto. Eu achei que ele estava brincando nesse mesmo dia. Eu só desci do ônibus e fui para o laboratório. Isso é assalto. Eu olhei para ele, achei que era um calouro de brincadeira, sabe? Aquelas pegadinhas de calor. Não dei, voltei para o meu trabalho. E ele zangado, vamos lá, isso é um assalto. Eu olhei e vi que ele estava com uma arma. Aí ele assaltou, levou as coisas. Nesse dia, o que aconteceu? Eu aceitei essa energia dessa pessoa que me disse isso. O que eu vibrei? No medo. Essa vibração no medo, mesmo que depois tenha dito que era bobagem, o que eu disse? Tá me rogando uma praga. Então, se eu achei que ela estava me rogando uma praga, eu estava aceitando aquela vibração. Eu estava aceitando aquela vibração do medo. E o que eu trouxe para dentro do meu campo? O medo. Na época, eu contei, depois que tudo aconteceu, que é uma história longa, mas que não faz parte agora da nossa proposta, que a parte principal eu já contei, né? Comentamos isso com o professor, só que o professor, ele é da área da física. Só que uma área da física que todo mundo aceita, que é a física tradicional, a física mecânica, tá? Só que ele tinha um pouquinho, né, ou bastante, só que ele não demonstrava conhecimentos na área da física quântica, que falam muito hoje em dia, certo? Que não é totalmente aceita pela comunidade científica, mas não é descartada. E ele falou assim, sabia que vocês geraram isso? Eu olhei para o professor e disse, esse professor é maluco? Como que eu vou gerar uma situação onde eu vou ser assaltada? Eu fiquei indignada com esse professor. Levaram alguns anos, mesmo, Dani, que eu já estudava sobre isso lá em 2009. Mas eu não acreditava, eu estudava, mas eu tinha, sabe, aquela coisa assim, isso eu acho que é bobagem. Porque eu buscava descobrir certas situações que aconteciam comigo e que eu queria explicação. Isso é bobagem, o professor está doido. Quando eu comecei, a partir daí, a aprofundar no que tinha acontecido, a questão de eu ter sentido medo, quando ela me disse isso, que eu disse, ela já era um medo, ela está me rogando, né, algo, eu estou admitindo medo, eu estou gerando essa vibração. O que eu passei? A pessoa estava pensando em assaltar, ela ia assaltar qualquer pessoa. Ela pensando em assaltar e eu com a vibração do medo, um prato cheio, entende? Conectou. Então, quando tu emite essa vibração e frequência do que tu tá sentindo, o que tu causa, né? Um campo vibracional trazendo situações para ti. Entende? E quanto mais medo tu tens, mais situações de medo tu vai enfrentar. Quanto mais... E dizer assim, então tu não tem mais medo, Cláudia? Tenho. Eu estou trabalhando situações de medo. Todos os dias eu faço perguntas quando estou sentindo medo. Aí com isso tu consegue eliminar teus medos? Não. Não consigo.
Porque eu estou aprendendo a lidar, a trabalhar, porque eu não fui ensinada, minha criança não foi ensinada a trabalhar com esses medos. Então, cada vez que eu sinto medo exagerado de algo, eu vou lá na criança investigar qual a situação, trago técnicas terapêuticas para isso, porque não é assim, Dani, tu chegares e fazer um trabalho assim, vou lá investigar. Não, é um trabalho, porque é muito delicado, porque tu estás mexendo com algo muito lá dentro das tuas emoções. É dentro do campo vibracional a nível de DNA. Entende? Porque às vezes não é só a criança, tá lá nos teus ancestrais. Então tu vai cavocando, cavocando. Isso aqui é um campo perigoso, né? Que vai gerar um medo no sentido que, no medo do que estás trabalhando lá. Porque daqui a pouco tu mexe com algo sem saber de como fazer, sem saber como proceder, tu pode trazer sombras de lá. E te causar mais medo, mais vibrações, mais um campo maior, entende? Então, tu tem que saber buscar e saber trazer para o presente e saber trabalhar. Por isso que é bom, às vezes, ter um terapeuta para fazer isso, entende? Ter um profissional, porque ele vai mexer em coisas que ele sabe como usar as técnicas para chegar lá, entende? Mas então eu não posso nem assim, se eu não conseguir. Pode ir trabalhando, faz perguntas suaves, leves, não aquelas coisas que vão eliminar totalmente teu medo da infância, sem ajuda, que às vezes até com a ajuda do psicoterapeuta, ou de um terapeuta, ou de um psicólogo, tu vai ter uma dificuldade, é um trabalho, porque veja bem, é lá na tua infância que tu estás trazendo para a idade adulta. Mas é só na infância? Não, às vezes é na idade adulta. Mas qual o trauma que tu passou na idade adulta que gerou aquele medo, que pode ser uma ferida muito grande, uma ferida que ela está só escondida, como se fosse um tumor. Então também tem que ter esse cuidado para mexer nesse medo, nessa dor, entende? Por exemplo, o medo de perder pessoas nessa pandemia mesmo, né? Quantas pessoas perderam seus entes? Então, olha a dor que foi causada, que gerou esse medo. Deu uma travadinha, né, Dani? Que gerou esse Aqui tá medo. normal pra mim. Tá? Que gerou, sabe, esse medo. Às vezes tem pessoas assim, eu escuto muito relato de pessoas que se afastaram até de Deus, entende? Porque eram crentes a Deus. Não falo de crença religiosa, Dani, eu falo de crenças de coração, de acreditar, né, em um Deus, de acreditar em Jesus, e se afastaram porque Jesus não existe. Por quê? Porque eu perdi o meu ente querido. Eu assisti uma live da Carol Cantelli, se eu não me engano, com o Joel J, dela falando de um período porque ela perdeu uma irmã e que ela deixou de acreditar. E hoje, Deus o livre, se alguém tirar, né, tentar afastar ela de Deus, tentar afastar ela do Senhor, né? E Senhor é essa energia que está dentro de nós, porque nós somos parte desse Deus maravilhoso. Então, o medo também faz com que tu te afaste das coisas que tu acredita, ele te paralisa nesse sentido. E aí tu vai para onde? Para um lugar sombrio. Sombrio porque eu estou falando de inferno? Não, estou falando de um lugar sombrio dentro de si mesmo. Um lugar sombrio onde tu não encontra saída. De um lugar sombrio onde tu acha que Deus não existe, que eu não quero... Eu passei por uma situação há pouco tempo que eu também quase me afastei, Dani. Mas graças a Deus que eu estava rodeada de pessoas com uma ótima energia e de que me seguraram pela mão e diz, não, o caminho não é aí. Eu vou citar aqui tu, a Enielma, né? E outras pessoas assim que de alguma forma não segura, é como se estivesse escapando, né, no fundo, quase caindo lá no fundo do poço. Não, eu tô te segurando, volta. Não, e eu dizia, solta minha mão, e diziam para mim, volta. Entende?
mesmo tu tendo todo o conhecimento, todas as técnicas, tu ainda pode deslizar na questão. E aí tu te sentir culpado por isso, a culpa é uma frequência muito baixa, tá? É uma frequência, digamos assim, ó, o que que ela gera? Ela gera, às vezes, muita mágoa. Quantas pessoas ficaram magoadas porque perderam seus entes queridos? E a mágoa é uma frequência lá na tabela de David Hawkins, que é um psiquiatra, que ele fez um estudo, que daí também fica para uma outra live, que ele fez tudo que é uma frequência muito baixa. Qual é a frequência alta? É vibrar no amor. Quando tu começa a vibrar no amor, tu te distancia do medo. Então, por que a gente tem que se apegar ao Criador? Por que a gente tem que se apegar a essa energia maravilhosa para te conseguir vibrar mais no amor? Quanto mais próximo do amor, que é mais próximo de 1000 Hz, a gente está mais longe do medo, que vibra em 100 Hz. Então, pensa, olha a distância. A mágoa também é 75 Hz de frequência. Ela perde só para o medo, entende? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa energia, o que eu estou vibrando, né? Se eu assistir filmes, né? Esses filmes de terror, filmes de suspense, o que eu estou vibrando? A não ser que eu consiga assistir e consiga separar, né, o que é ficção do que é realidade, mas tem pessoas que parece que entram para dentro da TV e vivenciam aquele personagem e começam a vibrar no medo. O medo baixa a frequência e tu começa a vibrar tanto pessoas como situações de baixa frequência. Então a gente tem que ter muito cuidado o que a gente está vibrando. E essas vibrações estão mandando mensagem para as nossas células. Aí tu falaste lá da mãe que está gerando o bebê, daquelas que não tiveram filho principalmente ainda. O que acontece? Elas estão mandando mensagens lá para as células dela, que vai passar lá para os bebês, né? Para o seu embriãozinho, que ele vai gerar até na situação. Por isso que diz assim, ó, olha só que magnífico isso, que dá para a gente sentir a questão da vibração. Como que o bebê escuta a voz do pai e da mãe e sabe identificar quando está na barriga da mãe? São vibrações, são ondas vibracionais, né? Quando ele consegue já ter, né, essas ondas que eles captam através de vibrações. Então, se a mãe está em situação de medo, o que ela vai vibrar para o seu filho? Medo. Quando o pai fala algo, né, ali para o bebê, de boa vibração, de positividade, de amor, ele está mandando frequências vibracionais de quase 1000 Hz para esse bebê. E essa frequência, quanto mais baixa for, mais a pessoa vai adoecendo, né, Cláudia? Mais vai adoecendo. Até a imunidade vai baixando, né? Dani, assim, é impressionante. Em 2021, eu tive anemia grave, que eu quase fui a óbito. Mas por quê? Por causa de vibrar baixo, mesmo tendo técnicas. E o que é a vibração, o que é a energia, né? Desculpa, o que é a anemia? É a perda de energia. Quando tu começa a te envolver com problemas alheios, quando tu começa a te envolver demais com situações e não sabe administrar, porque assim, mesmo tu tendo conhecimento, tu pode te deixar levar. Então imagina, para um terapeuta se deixar levar, imagina para uma pessoa que não tem conhecimento, que não sabe o que está acontecendo com ela, né? Como que está essa vida dessa pessoa? Vira um looping. Ela não sabe por que ela está no caos, ela não sabe por que tanta coisa acontece com ela, porque ela vive no looping. Se um terapeuta que tem conhecimento de causa, de como funciona, eu sou bióloga, eu sei como funcionam as células, tem todo esse conhecimento e às vezes me deixa atingir, eu tenho que fazer um trabalho comigo mesmo, ou às vezes, dependendo, eu tenho que buscar outro terapeuta. Imagina uma pessoa que não tenha conhecimento. Então, por isso a importância de estudar, a importância de ler mais sobre a questão do medo, para que isso não te paralise, Dani. Que nem tu disseste sobre a live.
tu começa a pensar muitas coisas, o que tu tá emitindo? Vibrações, frequências do não posso, para te ficar onde? No estado de conforto. Só que no momento que tu tá no teu estado de conforto, de não falar, digamos que tu desistisse de fazer essa live, ou que eu desistisse de fazer essa live. Hoje nós temos poucas pessoas aqui na live, mas quantas pessoas vão assistir depois, ou algum momento, no momento certo para a vida delas? O que vai acontecer? A mudança na vida delas. Elas vão começar a ter um entendimento melhor sobre o que acontece com elas. E de entender que elas não podem deixar o medo parar a vida delas. E como não deixar o medo parar? Fazer perguntas, saber administrar mais, né, suas emoções, entender melhor, né, o que está acontecendo com perguntas, ou buscar, se não consegue, buscar ajuda de um terapeuta, se o medo ele é mais grave, se o medo é de fobia, busca ajuda, né? Não tenta fazer sozinho, porque às vezes vai porque acha que está indo certo e não está, entende? Não quer buscar, ou por questões financeiras, leia mais, busque mais conhecimento, mas não tenta resolver as coisas no seu modo. Porque pode gerar mais causas de medo. Eu achei interessante a hora que você falou também dessa questão que a pessoa vai descobrindo aos pouquinhos aquele medo. Então, por isso até inclusive que vocês como terapeuta, tem várias sessões que vocês fazem, né? Até porque para vocês irem descobrindo aos pouquinhos, para ir percebendo, dando tempo da pessoa também, né? É que nem, por exemplo, quando a pessoa vai fazer aquela cirurgia que não sei se eu não me engano é bariátrica, né? Que eles fazem para emagrecer. Tem que ter um tratamento psicológico também, né? Porque senão a pessoa também tem um desequilíbrio ali emocional. Então, olha quão importante, né? Recentemente eu fiz um curso aí da Conquer, né? Que é inteligência emocional. Então, trata vários assuntos. E às vezes a pessoa, falta pouquinho para ela perceber aquilo que ela precisa resolver, mas tem que buscar autoconhecimento, buscar mais pessoas que entendem sobre isso e começar a aplicar como se fosse pílulas, né? Até porque quando a gente toma um medicamento, não é tudo de uma vez só. É um pouquinho por dia, uma pílula por dia. E aí a cura vai chegando, né? E você vai tratando, você vai enfrentando aqueles medos também. Outra coisa que eu quero destacar também, e também dar um alerta para as mães, principalmente, né? E para os filhos, né? Eu mesmo tenho memória visual. Então, assim, eu faz um bom tempo, Cláudia, que eu não assisto filmes. Mas faz um bom tempo mesmo. Sempre eu gostava de assistir, sabe? Filme de romance, algum filme que tinha, assim, alguma coisa de um desenvolvimento pessoal, alguma coisa que ia trazer aquela mensagem impactante, né? Mas sempre vem muitas coisas incutidas nos filmes e até mesmo nos desenhos e que faz mal para nós. Então, algo que acontece, como eu tenho essa memória visual, sempre quando eu ia dormir à noite vinha sonhos mirabolantes. Então, o que eu fiz? Simplesmente eliminei, né? Aqui em casa nem a TV funciona mais. Então, assim, o celular é mais para trabalho mesmo, pra gente fazer aqui esse trabalho na rede social. Eu evito o máximo que eu posso de olhar coisas que não me convêm. Então é importante que a gente tenha também essa disciplina, né? Fazer como eu posso falar para você, um detox, né? Dessas imagens, porque isso também, como você falou, tem uma vibração muito grande e a gente recebe essa vibração sem perceber. E aí, de repente, você está discutindo com o marido, você está discutindo com a criança, está brigando no trânsito, né? Esse dia a gente foi levar a minha filha no médico, né? E, nossa, o trânsito estava um caos. E aí eu vi, assim, as pessoas, claro, é horário de pico também ali, umas 5:30 da tarde, né? As pessoas num estresse muito alto, sabe? As pessoas ali não respeitam mais a parada, né? Às vezes quer ultrapassar ali na hora do semáforo, sabe? Aí, de repente, dá aquele olhar feio pra gente, como se a gente estivesse fazendo errado, né? Você tá ali parado, certinho, esperando o tempo de cada um. Então, começa a interferir totalmente no nosso dia a dia, né? Outra coisa também é as amizades. Muitas vezes as pessoas têm amizades erradas, que tá falando coisas que não deve, coisas que realmente, daí vai entrando medo. Nossa, aquilo aconteceu mesmo, nossa, às vezes nem existe, né? Mas a pessoa imaginou, colocou aquela ideia na cabeça dela e se transformou num campo como se fosse alguma coisa real. E aí começa a ficar, como você falou, né? Fica atraindo, começa a pensar muito, muito até que aquilo realmente acontece de verdade, se materializa. Então é importante que a gente vigie mesmo aí as nossas casas, o que está entrando, o que está saindo, porque é complicado, gente. Até tem vários provérbios que falam isso, né? Saber quem você coloca na sua casa, saber o que entra na sua casa. Até tem um provérbio que eu quero falar também daqui a pouco, provérbio não, de Salmos, né?
que a gente precisa confiar mais em Deus. Que a partir da nossa confiança em Deus, é realmente, aqui fala, né? Já vou falar direto, já para eu explico melhor esse salmo, né? No Salmo 27, capítulo 27, versículo 1, fala assim: o Senhor é minha luz e minha salvação, né? E de quem terei medo? O Senhor é quem me defende a minha vida. E de quem temerei? Então, assim, é o Senhor quem nos protege. Então, a gente tem que recorrer a Ele. Então, às vezes, o que acontece? As pessoas buscam mais coisas do mundo, coisas que estão, assim, sobrando, né, em excesso, e esquecem de buscar a Deus, que está ali sempre junto com Ele, nunca abandona. Até uma das minhas frases do livro, né, Escritora Particular de Deus, fala que Ele nunca vai nos abandonar. É a gente que muitas vezes abandona Ele, mas é preciso instalar essa confiança, porque a partir dessa confiança a gente vai conseguir realmente amenizar esse medo, porque o medo realmente não tem como tirar. Como você falou, é algo que nos ajuda, nos protege no momento que a gente precisa, mas a gente precisa vigiar o que está entrando pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, né? O que a gente está emitindo como palavras, o que a gente está ouvindo. Ah, eu estou ouvindo muita pessoa que fala muito palavrão. Vai chegar um momento que eu vou começar a falar palavrão, entendeu? É natural. Então, o que acontece? O medo, a mesma coisa. Se eu fico muito perto de alguém que tem medo de muita coisa, eu vou começar a ter medo também. Então, a gente tem que procurar também escolher as nossas amizades, ambientes que a gente frequenta, né? Ser educado com todo mundo, mas saber também onde a gente pisa. Porque senão a gente vai estar atraindo para nós coisas que não é da gente, muitas vezes, né? Às vezes, eu não sei se existe isso, tá? Só tô falando que tá vindo para mim. Mas, às vezes, a pessoa tá com medo que nem dela é. Que o outro, o vizinho, falou que tem um medo de tal coisa, e ela assume para ela, nossa, realmente, né? Agora eu tô com medo também, sabe? Então, não sei se é todo medo também, ele parte da criança, né, na infância, ou, que nem você falou também, pode surgir no adulto, né? Então, imagina você pegar um medo do outro. Então, você assumir também, muitas vezes, a dor do outro, né? Então, é importante que a gente faça esse detox aí, né? Até esses dias assisti uma aula, é a Thaís Neurociência. Eu sempre comento dela aqui nas lives, né? E eu aprendo muito com ela, sabe? Ela ensina muito sobre essa questão de cérebro, sabe? As nossas trilhas neurais. E ela falava sobre essa questão também, de você estar o tempo todo, sabe, percebendo o que está no seu ambiente, mudando alguma coisinha ali, e fazer os 2 minutos detox. Que é aquele 2 minutos que você vai ficar tranquilo, sem pensar em nada, sabe? Seja ali lavando a louça, ou até mesmo olhando no espelho, eu não sei, fazendo alguma coisinha que seja 2 minutos. Você ficar sem pensar em nada. Você sabe que eu comecei a fazer essa experiência e deu certo? Nem que você fique olhando para a capa de um livro, sabe? Só você ficar parado assim, olhando para a capa do livro. Parece que tem uma bobeira, né? Mas dá muito certo. Que é aquele momento que você vai dar aquela parada mesmo, sabe? Porque durante o dia, como existe muita informação, seja na rede social, no trânsito, na fila de um banco, tá todo mundo agitado, né? Tá todo mundo ansioso ali e vai transmitindo pra gente. Então a gente precisa dar essa paradinha, né? Respirar, que nem você fala, muitas pessoas nem prestam atenção que tá respirando para começar. Então, muitas coisas. Eu estou muito feliz assim, de estar com você aqui na live, porque esse é um assunto muito poderoso. As pessoas não têm noção, muitas vezes, do que é o medo, não têm, assim, esse conhecimento que você tem. Então, assim, está sendo muito legal. Inclusive, essa live é uma live de alerta, né? É um alerta para as pessoas. Então, eu queria que você continuasse transbordando aí. Isso, é um alerta porque a gente começa a pegar medo dos outros, gente. É impressionante. Né? A pessoa chega e fala assim, eu fiz uma live, aconteceu isso e aquilo. Já começa assim. Aí o outro do lado, nossa, eu queria tanto fazer uma live, mas depois dessa, não quero fazer mais. Então ela fica esquivando, né? Não vou fazer não, medo não vai dar certo. Então a gente precisa realmente ter esse conhecimento, buscar e enfrentar. E outra coisa que você falou também é escrever. Eu estou escrevendo o meu 3º livro e o 4º livro. O 4º livro está dando trabalho, porque esse aí é um livro-terapia. Já o 3º livro, já é um livro que está praticamente pronto, que é alguns conteúdos que eu já tenho, né, algumas frases que eu fiz. Então tá bem mais tranquilo, eu não tô sentindo nada, sabe, Cláudia? Mas o outro, parece que cada linha que eu escrevo é uma ferida ali que eu tô cicatrizando, é impressionante. E é uma terapia mesmo, então quem não tem esse hábito de escrever, até essa pessoa que eu falei aqui agora há pouco, a Thaís Neurociência, ela sempre fala, escreva à mão, porque daí você aciona trilhas neurais, você busca outras áreas de memória do seu cérebro que estão desativadas. Então é o momento que você vai exercitar o cérebro.
aquele cérebro que está ficando mirradinho, está encolhendo, né? Porque não trabalha, né? O cérebro não é usado, então ele vai ficando ali encolhido. Então é preciso que a gente busque usar mais as mãos, né? Que nem hoje eu fiz várias atividades com a minha filha, que tem 3 anos, de massinha. Então a gente estava fazendo tudo quanto é tipo de criatividade aqui. Então a cabeça tá muito ativada, né? Então é muito importante, porque hoje as crianças só ficam fazendo isso, né? Celular, né? Uhum. Então, celular também já eliminei, né? Aqui em casa a gente começou a dar um pouco de celular para ter um pouco mais de paz, mas eu falei, não, eu prefiro guerra, mas a gente vai fazer certo, sem celular. E tem dado, assim, resultados surpreendentes, porque a minha filha dorme melhor, agora mesmo já tá lutando, mas já tá quase dormindo, sabe? Então, come mais, sabe? Eu levo ela na creche tranquila para chegar, para sair. Antes ela tinha muito trabalho para vir embora. E o pessoal reclama que para deixar a criança chora, né? E é verdade. Porque hoje eu deixei ela lá e tinha uma menininha que chorava, sabe? Deu até dó mesmo, né? Coitadinha. Mas a minha, tranquila, deu um tchauzinho assim pra mim, sabe? Como se, né? Tivesse normal. E aí, pra voltar, então, acho que foi 2 semanas de adaptação. Graças a Deus, agora deu certo. Daí eu venho, pego ela bem tranquilinha, então, de boa. Mas eu lembro que a gente foi trabalhando, conversando com ela. Aí eu levo um livrinho, né? Porque é um livro, ela que ela olha o livrinho dela, ela já fica tranquila. Então você tem que ir descobrindo o que você tem que fazer para não fazer com que o medo realmente te domine. E você talvez não queira nem sair da casa, né? Isso que é importante, a gente trabalhando cada ponto, percebendo, escrevendo. Se você que está aqui na live ainda não tem um livro, toma, vamos rapidinho aí, anotar, pegar um caderno e começar a escrever. Ah, mas eu não escrevo tão bem. Não tem problema. O importante é extrair, é você realmente conversar com o papel, né? Porque o papel ele está na solidão, ele está branquinho, ele quer realmente que você escreva, que você participe, que você mostre as suas emoções. É uma forma de você externalizar. E eu acho muito importante. Quero que você continue, senão também eu vou dominar a live aqui, Cláudia. Não, capaz, não, tô aqui Continuando do entretida. medo aí. Mas, assim, são vários assuntos e realmente essa parte aí, a gente precisa reagir, na verdade, né? Reagir Exatamente, muitas né? vezes pra gente não ficar deixando o medo tomar conta, né, Cláudia? Tu falaste de escrever realmente, ressaltar suas vitórias, porque mesmo que não seja só o livro, mas no final pode até dar um livro. Por quê? Porque tu escreveste todos os teus medos, mas tua vida não foi só feita de medos, ela foi feita de vitórias também. Então, escrever as tuas vitórias, porque no momento que tu está escrevendo as vitórias que tu teve durante a tua vida ou na infância, ou até teus sonhos de infância, o que que tu te via como adulto, o que que tu faria, né? Tu perde o medo. Aí aquela criança lá pode também resgatar o adulto. Por quê? Porque aquela criança era cheia de sonhos, né? E o medo que tu estás de não realizar não é o medo que a criança tinha lá, porque ela não tinha o medo daquela realização. Por exemplo, quando eu crescer, eu vou viajar lá para a Lua, digamos assim, tá? Vou virar astronauta, vou para a Lua. Tudo bem, tu não virou astronauta e não foste para a Lua. Mas o que que tu vai fazer? Se tu tem medo de avião, tu vai pensar assim, aquela criança ela queria ir para a Lua. Por que que eu tô com medo de andar de avião? Convida aquela criança para andar de avião contigo. Realiza aquele sonho da criança. Porque é uma forma que tu tá dizendo assim, eu vou agradar aquela criança. E coisa boa agradar uma criança, né? Então, por que não agradar a criança interior? E no momento que tá agradando a criança interior, tá perdendo aquela fobia de andar de avião. Porque ela está agradando quem? A criança. Mas ao mesmo tempo que ela está agradando aquela criança que é a sua criança, ela está eliminando o medo. Então, por isso que eu disse, Dani, são caminhos que tu chega até tu saber como administrar essas emoções para que o medo não te paralise. Então, ressalte as suas vitórias, escreva as suas vitórias, escreva os medos que tu tinha e que hoje tu não tens mais. Né? Como que tu conseguiu andar pelaquela trajetória até perder o medo? Por que que tu não pode fazer o mesmo caminho para perder outros medos?
né? Então, aos pouquinhos, são passos de formiguinha que tu vai perdendo esses medos. Então, lista as tuas vitórias. Como que tu conseguiu determinada vitória? Como tu perdeste o medo para chegar até aquela vitória? Porque as vitórias também são traçadas, são caminhos de medo até tu chegar a ela, né? Seja, eu fui. Me lembrou agora que o meu neto foi o primeiro lugar, foi o segundo lugar no judô, e ele chegou e disse assim: Pô, eu queria ter sido o primeiro. Eu digo, que bom, a primeira vez que tu participa de um campeonato e tu foste o segundo. Que show! Então, o que que gerou nele? Que não é ruim. Porque se eu dissesse, por que que tu não te esforçou e não tirou o primeiro lugar? Eu já estava causando medo. O medo ia paralisar ele, ele não ia mais buscar, porque o importante era só o primeiro lugar. Quantas crianças não foram frustradas pelos seus pais em relação ao medo de não ter conseguido chegar em primeiro lugar, aquela disputa, né? Aquela coisa que nem tem muitas meninas que querem ser uma Barbie porque as mães eram modelos, manequins, sei lá, e elas querem essa competição e acabam gerando outros medos nelas que acabam trazendo doenças, né? Como bulimia, né? Então, quantas meninas, quantas jovens aí vão desenvolvendo essas patologias? Por medo do quê? De não ser tão boa quanto as suas mães. Ou contra uma amiga, ou contra uma prima, ou em relação a, sei lá, uma vizinha. Então, vão gerando medos, e o medo também pode desenvolver esse tipo de patologia. Então, assim, falar sobre o medo, chegar e falar assim, eu não tenho para quem falar, eu tenho vergonha de falar para as pessoas sobre o meu medo. Pega o espelho, vai para frente do espelho, ou se grava a si mesmo, sem gravar uma live, grava a si mesmo falando sobre os medos, e depois começa a analisar aquele vídeo. Será que é tão grave assim aquela situação que tu não tenha como resolver aquele medo? Grava pequenos vídeos falando sobre o medo. Se não quer escrever, não gosta de escrever, né? Não gosta de escrever, mas se gravar, essa gravação pode terminar em transcrição. Vai ter alguém que vai escrever esse livro para ti, né, Dani? Podemos Com chamar a Dani, certeza. que ela vai transcrever esse livro para ti. Então, grava vídeos, grava áudio sobre teus medos. Também tem a questão assim, faça técnicas. A técnica da meditação, a técnica da respiração, faça o Ho'oponopono. O que o Ho'oponopono é trazer, né? Limpar, são detox, né? Emocionais, detox espirituais. O Ho'oponopono nada mais é do que tu trazer o perdão para tua vida, trazer limpezas, né, dos teus ancestrais, alguma coisa que tu tenha feito lá atrás, as células, não tu, né? Porque a questão, o que é a questão da reencarnação? A gente reencarna através das células, né? As células dos nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, são as nossas reencarnações nas células de memória. As nossas células vão lá para eles. A nossa energia. Qual é a energia que tu vai passar para os teus descendentes? Então, tudo que tu trabalhares em ti, tu vai fazer melhor para os teus filhos, que farão melhor para os... Pena que eu não soube de não tinha todo esse conhecimento quando eu tinha lá meus 17, 16, 17 anos. Porque daí, provavelmente, muitas coisas eu teria trabalhado em mim para não gerar para os meus filhos. Ou trabalhar para ter sido uma mãe melhor, uma mãe com menos medo, ter passado menos situações de medo para eles, para elas no caso. Quando eu falo para eles, eu falo todo mundo, tá, Dani? Porque aqui para mim é para elas, só tenho filhas. Então, todo medo, Dani, ele também tem assim, a questão da verbalização. Quando eu começo a verbalizar o meu comportamento, eu não tenho jeito mesmo, eu não sirvo para nada, né? Aí o que eu estou causando? Medo, né? Medo de eu ser uma pessoa insignificante, medo de eu ser uma pessoa que não vai ser nunca próspera, de uma pessoa que não serve para nada, uma pessoa que se sente um lixo, né? Isso causa medo. Quando eu acredito que eu não sirvo para nada. Quando eu começo a verbalizar, eu estou mandando significados para o meu inconsciente daquilo que eu estou verbalizando, ou até para um filho.
Tu não serve para nada, tu é um lixo, tu é preguiçoso. O que que eu estou verbalizando? Situações do quê? De medo para ele, porque ele vai parar. Porque se eu sou isso, a minha mãe está dizendo que eu sou isso. Então eu vou parar. Isso vai me causar um medo, uma trava. Entende? Então, até o que eu verbalizo para o meu marido, o que eu verbalizo para os meus filhos, ou para as pessoas que estão no meu entorno. Tu falaste uma coisa também, Dani, sobre a questão das amizades, né, as pessoas que eu convivo, mas até a questão da minha frequência estar baixa, né, frequência lá na mágoa, na culpa, na raiva, no ódio, são tudo situações que me levam ao medo. Quem são as pessoas que vão estar na mesma frequência que a minha, gerando medo, a raiva, o ódio, e são pessoas que vão ter o mesmo tipo de sentimento. Elas vão chegar até mim, porque eu vou ser um imã para essas pessoas. Então, elas irão conviver comigo, porque eu atraí para dentro do meu campo esse tipo de pessoa. Quando eu busco trabalhar perder parte desse medo, né? Saber administrar essas emoções que me levam ao medo, eu começo a subir a minha frequência. Quem são as pessoas que estarão próximas a mim? Pessoas de boa frequência, pessoas que estão vibrando alto. Entende? Porque tu pode ver que tem pessoas que vão e vêm na vida da gente, vão e vêm. As mesmas pessoas. Como que eu estou vibrando? Que tipo de vibração eu estou emitindo naquele momento? Por que que pessoas saem e voltam, às vezes, para a vida da gente? Por causa das minhas vibrações, das minhas energias. Eu estou pedindo aquelas pessoas. É um imã. São moléculas que eu estou atraindo. Entende? São moléculas que eu estou compartilhando. Né? Porque nós somos feitos de átomos e moléculas, né? E é que nem você falou também da questão da verbalização, né? A própria verbalização, mesmo que talvez ela não caia em você, mas ela vai cair para alguém, porque as palavras elas ficam no ar, né? Elas não somem, não desaparecem, né? É um negócio muito forte, né? Alguém verbalizou para mim no ônibus e eu aceitei. Entende? O problema não é o que o outro verbaliza para mim, é o como eu faço esse link com essa pessoa. E eu vou te dizer, eu tenho que me policiar o tempo todo, porque eu tenho conhecimento, de novo repetindo, e eu tenho que estar sempre me policiando. E mesmo assim eu caio. E aí eu tenho que ir lá fazer de novo todo o trabalho. Eu não posso negar o medo, Dani. A pior coisa que tem é negar o medo. É dizer eu não estou com medo, sendo que eu estou com medo. Eu tenho que dizer eu estou com medo disso. Por isso é a importância de trazer para mim essa consciência de que eu estou com medo disso. E aí no momento que eu trago essa consciência, eu consigo administrar essa emoção. No momento que eu estou sendo resistente àquele sentimento, mais eu vou gerar aquela situação, entende? Porque é resistência. Eu estou resistindo. Então, se eu aceito, não é aceitar, é conhecer, é saber que eu estou sentindo, é admitir que eu estou sentindo aquilo. Aí eu consigo administrar essa emoção. Enquanto eu resistir, eu não vou trazer para essa consciência e eu não vou saber administrar. Entende? Então é que nem assim, ó, a questão da dissociação emocional. O autocontrole sobre a situação e tentar observar essa capacidade. Né? O que é observar essa capacidade? A capacidade que eu tenho de trazer a emoção à tona e depois eu administrar essa emoção. Por que eu repito isso? Porque eu quero que as pessoas entendam que eu tenho que admitir sim. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não tenho medo de nada. Não sei se tu já ouviu isso, Dani. Eu não tenho medo de nada. Muitas. Só que, o que acontece com essas pessoas? Pode ser que elas estão sempre em situação de medo. Algo que, aconteceu isso, elas estão sempre na reclamação. Porque está sempre acontecendo situações de medo. Entende? Então tem que estar sempre policiando até dar fim nisso. Até administrar para afastar essa energia, esse campo, entende? A questão também de colocar em dúvida a nossa espiritualidade. Porque existem pessoas que, porque elas passaram por situações graves na vida de perdas, elas ficaram desacreditadas, que nem eu já tinha falado anteriormente. E aí elas te buscam também para desacreditar.
Aí elas fazem com que tu te foque tanto na ciência para dizer assim, Deus não existe. Essa energia que tu tá falando não existe. Só que essa energia do Criador está em nós. Por isso que nós somos feitos em mais de semelhança do Criador. Por que que tem na Bíblia isso? Porque nós somos essa parte da energia do todo do Criador. Então, no momento que eu deixo de acreditar nessa energia suprema, eu estou deixando de acreditar em quem? No meu semelhante, em mim mesmo. E isso me leva para um lugar sombrio. Pô, se eu não tem ninguém por mim e nem eu mesma, eu estou num lugar sombrio. Isso me gera o quê? Medo. Dani, aqui no sul, teve gente por causa de medo que matou toda a família e se suicidou recentemente. Por quê? Por causa do medo. A nossa mente, ela nos leva para uma caverna escura baseada no medo. E a gente muitas vezes fica lá e não tem coragem de olhar a luz. Por quê? Porque ou na infância, ou uma situação que desencadeou esse emocional que fez com que sentíssemos ameaçados e sentíssemos nesse medo sombrio. E tu sabe melhor que ninguém, né, Dani? Escritora particular de Deus, que o diabo ele gosta desse lugar sombrio, que é onde ele te atrai, né? Ah, mas se eu não acredito em Deus, eu não acredito em diabo. Tu acredita no quê? E aí, se tu não acredita em nada, e eu não tenho para onde correr, eu não posso confiar nas pessoas, eu não tenho Deus e não existe diabo, eu tô sozinho para resolver isso. E se eu tô sozinho para resolver isso, não tem solução. E o medo toma conta de mim e eu acabo fazendo besteira. Então, por isso que eu aproveito essa live, Dani, para a gente acreditar mais. Se nós pensa assim, ó, a Bíblia traz, eu não acredito em Deus, tudo bem, mas a Bíblia traz ensinamentos de milênios. Como que milênios pode, né? Informações de milênios pode estar tão errado? Eu não estou trazendo religião para o assunto, estou trazendo a espiritualidade. E nós precisamos ler mais. Leia a Bíblia, não quer ler um livro lá feito por autor A, B ou C? Leia a Bíblia, ela está trazendo informações. E às vezes quando a gente precisa assim, ó, de uma luz, leia Provérbios. Eu tenho assim, ó, uma paixão por ler Provérbios, né? Por quê? Porque ele dá uns insights, sabe? Então, quando tu tá precisando ter um entendimento de algo que tu tá naquela situação de medo, assim, que nem um cachorro acuado, machucado, vai lá dar uma olhadinha em Provérbios. Mas virou religião isso? Não, é espiritualidade, é conhecimento do homem. Quem não acredita, vamos dizer assim, Dani, quem não acredita em Deus, tá? Mas tem conhecimento do homem de milênios, certo? E que alguém ia contestar o que está escrito ali, ia dizer, não, isso aqui está errado. E por que a Bíblia existe até hoje? É porque tem conhecimento lá. Se não quer acreditar em Deus, acredita nesse conhecimento e traz para a tua vida. E isso vai te ajudar o quê? A trabalhar, a administrar as emoções que podem te afastar aos poucos do medo. Que reste na tua vida apenas o medo do quê? O medo racional, aquele medo de pular, né, de uma altura sem paraquedas, né? Porque tem gente que não tem medo, pula de altura, mas está de paraquedas, que possa atravessar uma rua tranquila olhando para os lados, mas uma coisa tranquila para prevenir, mas não aquela coisa que possa falar com alguém sem o medo de que aquela pessoa vai te assaltar. Que seja uma coisa mais leve, porque as pessoas estão sobressalto todos os dias pelo medo. Poder confiar mais no outro também, que é outro medo, assim, ó, extremamente prejudicial, que leva as pessoas à solidão, né, que leva as pessoas à depressão, é a questão da solidão. Então, é outro medo que a gente tem que saber administrar. Começar a modelar mais as pessoas que vivem, que nem tu tinha falado aí das amizades, né, Dani? Também tem pessoas, se tu não tem amigos, não convive com as pessoas, te isolou, começa a modelar pessoas que são mais felizes, que não representam, que são autênticas, porque vem muita gente aqui para a internet
demonstrar aquilo que não é, só para se vender. Né? Então, modele alguém que tu sabe que realmente, que mostra o dia a dia, ou que tu tem conhecimento sobre a vida dela e que ela leva a vida de uma forma mais leve. Né? Antigamente eu modelava umas pessoas, hoje eu estou modelando outras pessoas que não tem nada a ver com aquelas do meu passado. Por quê? Porque essas pessoas de hoje estão fazendo o quê? Me tirando do ambiente do medo. Mostrando que ninguém tem poder. Eu aqui no meu banner está escrito assim, ó, podem roubar até meu corpo, mas não podem roubar a minha alma. Entende? Porque a minha alma pertence ao Criador, não pertence ao homem. Entende? Então, só quem pode tirar algo que é mais precioso, que é a minha energia da minha alma, que é a minha alma, entende? Só o Criador pode tirar, porque foi só Ele que me deu. Então, o meu corpo pode até roubarem. Eu posso morrer na rua e roubar o meu corpo para pesquisa, para fazer qualquer coisa, mas não pode roubar minha alma. Entendeu? Então, no momento que eu estou deixando situações de medo afligirem a minha alma, estou deixando roubarem a minha alma. Quando eu dou poder para o outro, né, para ele me causar o medo, eu estou deixando com que ele roube a minha alma. E isso eu não posso deixar. Quando eu chego a pensar num suicídio, e eu já passei por isso, Dani, em situações que eu dei poder para o outro, que já pensei em bobagem, por isso que eu fui buscar o autoconhecimento lá em 2007, 2009, e aí vim estudando, porque eu já pensei em bobagem também. Então, melhor do que eu para saber que o medo e dar poder ao outro vai fazendo com que a gente vá para essa caverna e ela é muito obscura. Ela tem fantasmas terríveis que cada vez mais vão te sufocando. E se tu não tem um pouquinho de conhecimento, se tu não busca livros, se tu não modela alguém, se tu não busca conhecimento, mas conhecimento de valor, tu acaba fazendo bobagem. Então, nessa geração de agora, o que estamos vivendo hoje, que a gente vê nas mídias sociais, pessoas viajando, pessoas felizes, etc., que se vendem, e a gente começa a se questionar, por que minha vida não é assim? Que Deus é esse que só deu coisas ruins para eu viver e para o outro só deu coisas boas? E aí esse tipo de questionamento se torna muito perigoso, aonde a gente se afasta do Criador e vai para a sombra. É o bem e o mal, o yin e yang, a luz e a sombra, entende? Tem que cuidar qual a parte que tu tá deixando se manifestar no teu eu superior, né? O teu eu, o que tu tá fazendo? Tu é luz, né? Tu é a luz, mas o que tu tá deixando, com o que tu tá deixando essa luz se apagar? Então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso é bom fazer as perguntas, por isso que é bom escrever, por isso que é bom gravar os vídeos. Por quê? Porque eu vou me assistir, eu vou me escutar. E só quando eu me assistir e me escutar, eu não posso ter pena de mim, eu tenho que analisar, porque às vezes as pessoas se gravam falando e começam a ter pena, e isso é perigoso, porque daí ela já está pensando besteira, ela se ouve, se assiste gravando, aí ela diz, realmente eu tenho que me matar. Entende? Não é assim. Ela tem que olhar de fora e ver que há solução, sim, para a situação dela. Quantas pessoas no nosso grupo, né, Dani, que perderam entes queridos, que chegaram no nosso grupo Seja Fonte de Luz e que estavam para baixo, que estavam desestimulados, que, né, triste, chateado. Hoje elas estão vivendo outras emoções, outras alegrias que não parecem mais as mesmas pessoas, né? Então, para mostrar que existe solução, mas a gente está tão dentro do problema, tão focada, tão na essência do medo que a gente não vê a solução. Então, quando a gente sai para fora do problema, que a gente consegue olhar aquela pessoa que parece que não sou eu, que está com medo, e pensa como eu vou ajudar essa pessoa a resolver, eu vejo que aquele medo não é tão grande assim. E que ele não pode me parar, que ele não pode parar os meus sonhos, que ele não pode deixar com que eu não consiga realizar. Se eu fosse pensar quantas vezes cada vez que eu busco ajudar pessoas, vem algo, acontece na minha vida, para eu pensar assim,
Poxa vida, Deus, eu acho que não é. Isso é um sinal para eu não ajudar. Isso é um sinal que eu não posso fazer isso. Não é. A gente tem que se ligar. Tu tá salvando uma alma. Quando nós estamos fazendo esse trabalho aqui, nós estamos salvando uma alma. Entende? Quantas pessoas, se não for hoje, que vão assistir essa live gravada, talvez de madrugada, que estão pensando em dar cabo da própria vida e vão assistir, vão ver, meu Deus, por que eu não pensei nisso? Porque tá aí a resposta. Isso é um sinal que eu não posso desistir, que eu tenho que trazer luz para essa sombra, que eu tenho que me livrar desse medo, que eu não posso dar o poder ao outro. O que eu quero dizer com isso? Essa pessoa, esse homem que matou a família e se matou, ele deu poder aos outros. Por quê? Porque ele era um empresário, ele faliu e ele não viu solução. Ele deu poder ao outro. Entende? Antes que o outro acabe com a minha vida, eu vou acabar. Mas tem que ver que quanto a vida há a solução. Mas o medo tomou conta dele. Ele apagou aquela luz que estava dentro dele e fez bobagem. Então a gente tem que cuidar o que a gente pensa, administrar os nossos pensamentos para que a gente não embarque nesse barco furado, nessa caverna escura, que muitas vezes não tem volta. E esse medo, Cláudia, que você falou também, ele faz com que a gente tome decisão rápida, né? Aquela decisão repentina. E aí depois, né, se foi uma coisa, né, conseguiu se salvar, aí a pessoa, como que eu pude ter feito isso, né? A pessoa, às vezes, é como você falou, né, é uma coisa assim, é uma ação inconsciente da pessoa, né, muitas vezes, né? Aquela reação que ela teve e ocasionou alguma coisa muito complicada, né? Ou ela quer fugir da situação, ou quer lutar. O Eduardo falou aqui, né, pior que eu tinha essa crença, né, de quem ajuda o outro só se prejudica. É verdade, são muitas crenças. E muitas coisas que a gente escuta das outras pessoas também. Muitas vezes a gente foi prejudicado em algum trabalho, alguma coisa. Ou até mesmo aquela questão do filho pródigo, né? O filho mais velho, né? Muitas vezes é crucificado, mas ele sempre estava ali junto, né? Do pai, né? Mas ele tinha tudo. Tinha tudo e muitas vezes não tinha nada, né? E o que ele queria muitas vezes, eu quero uma festa também, eu quero algo a mais. E aí aquele filho que saiu, aprontou todas, foi super bem recebido, né? Mas mal sabia ele que ele sempre estava muito bem ali, né? Então, o que custava também ele ter falado, pai, eu quero fazer uma festa, né? Então aí que tá, entra a questão da pergunta, a questão de comunicar. Eu percebo também, Cláudia, muitas pessoas, elas ficam muito quietas, né? Não conversa, não se comunica. E aí o que acontece, isso são vários casos. Até você que também faz os seus atendimentos, com certeza deve ter percebido. Elas vão retendo muita coisa. E nesse processo também os medos vão invadindo ela. Ela não fala que tem medo de algo. E aí cria doenças, cria cânceres, coisas que assim surgem, assim parece que surge do nada. Mas não é, são coisas que já estão ali há muito tempo e que foram acionadas aos poucos. E de repente, nossa, você está com aquela doença. Nossa, você está com esse problema. Nossa, a pessoa está com depressão. Mas aí que tá, que você falou, não investigou, não buscou ajuda, né? E tantos profissionais bons, que, principalmente como você, né? Que eu conheci há pouco tempo. E aí nossa, tem um currículo gigante, né? Palestrante. Eu deixa eu até ler aqui, porque eu anotei, sabe, Ricardo? Porque é bastante coisa. É mãe, é esposa, é escritora, é bióloga. Olha quanta coisa, gente. Sabe? Então, assim, você tá aqui no digital, tem muitos profissionais aqui. Então, pesquisa, buscar, não encontro aqui na minha cidade, mas busca aqui. Hoje em dia é tão simples, né? Tem os atendimentos online. Eu sei que não é a mesma coisa, né, Cláudia? Mas continua acontecendo, os atendimentos são eficientes e precisa buscar ajuda, né? E se a pessoa não fala o que ela pensa, o que ela sente, consequentemente ela vai criando esses medos. E até estava soando muito forte dentro de mim a hora que você foi falando da questão da caverna. Não parava de vir para mim a imagem de uma ratoeira. Então, veio para mim assim, Cláudia, vamos ver o nosso discernimento aqui, porque quando eu estou nas lives, Deus fala muito comigo nas lives, e através de imagens. E quando eu estou escrevendo, seja um roteiro, ou seja meu livro, Deus fala muito comigo escrevendo, ou até mesmo conversando no WhatsApp com alguém. Ele me usa muito nessa hora da escrita, por isso que
Já apresento para vocês aí, né? Meu livro, primeiro livro, né? Escritora Particular de Deus. Como eu me tornei mãe e escritora. Foi nesse processo também ali com a minha filha e tal. Então eu fiz 3 partes da minha fase da minha vida e fui relatando ali, colocando algumas dicas, algumas coisas, e no final ele me surpreendeu, né? Com coisas que estavam incutidas dentro de mim e que eu expus para fora. Então, eu tinha problema com exposição, eu não queria me expor, sabe? Até hoje, né, a gente fica um pouco com receio, mas também entra um pouco do medo. Então, a gente precisa se expor, né? Jesus se expôs na cruz. Então, por que eu tô falando isso para você? Veio muito forte para mim a imagem de um labirinto e a pessoa caminhando certinho ali no labirinto, indo em direção à caverna, né? Que é aquela escuridão. E ali no final tinha ali um alimento, que no caso você vai alimentando o medo, e aí tinha a ratoeira. A pessoa engatilhava ali na ratoeira, consequentemente caía num suicídio, ou até mesmo na morte, ou aquela depressão muito profunda que a pessoa não consegue voltar. Então veio muito forte isso para mim. Então às vezes tem muitas pessoas que estão nesse processo, caminhando dentro de um labirinto, indo certinho na direção da ratoeira. E ali é o momento que ela entra na escuridão, que muitas vezes pode ser até a morte, né? Então é assim que ela, às vezes pode ser aquela morte súbita, né? Pode ser coisa assim do nada, né? Nossa, mas a pessoa é tão forte, né? Às vezes a pessoa tá trabalhando em algum lugar, ela cai de repente. Então, infartos com certeza acontecem nesse processo. Olha o perigo, né, Cláudia? Então a gente precisa investigar, né? Tem o pessoal contando bastante aqui no Misael. Falou, baita história de vida, que Deus te abençoe, amém. Vamos ver se tem mais algum comentário. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, de medo aí, aqui o Eduardo falou também, o medo e a culpa de não ter dado conta, envergonhar da família, faz com que isso aconteça. É isso mesmo, de você envergonhar a família. Às vezes a própria família, né, colocou alguma questão assim, né, que você... esses dias eu encontrei uma mãe, né, eu tava acho que no consultório, ela falou assim pra mim, não vai aí que tem um bicho que vai comer você. Aí tem mães que falam aqui no meu bairro aqui, saia da rua agora, aí senão o homem do saco vai levar você. Então, o próprio pai com a mãe vai incutindo medo na criança, Exatamente. né? Como você falou, não conversa com pessoa estranha. Então, a gente vai falando assim porque a gente já veio já de uma herança, né, dos pais falando sobre isso. As músicas também. Boi da cara Boi da preta. cara preta, sabe? Não tem lógico um negócio desse. Até por isso que eu cortei os desenhinhos da minha filha, né? Então, a gente faz muitas atividades manuais. Aí a gente vai, por exemplo, vou no meu pai, algum lugar assim, sempre tem alguém que tá com celular ou TV. Aí eu falo assim, aproveita porque lá em casa você não tem a TV, né? Mas assim, a gente tá ali o tempo todo. Ainda mais quando você tem uma filha que a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Então você imagina, né? Mãe, venha ver aqui, venha ver. Então, toda hora chamando você para estar junto. Então, significa que prestar atenção também na linguagem de amor do seu filho, do seu esposo, se você realmente está ajudando ele nesse processo. Porque às vezes o marido ou a mulher, ele fica ali também, sabe, segurando aquela emoção, não fala algo que sentiu, e aí vai se escondendo, né, se camuflando, e vai entrando também nessa caverna, nessa escuridão. Né? Aí chega uma hora que morre de solidão, muitas vezes, né? É muito triste isso, né, Cláudia? Verdade, Dani. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode mandar aí, tá? Se vocês têm algum medo, alguma coisa, eu rolei aqui, eu acredito que não tem mais nada, viu, Cláudia? Pra mim travou acho que eu aqui, li Dani, todos. eu não consigo ver, não consigo ler porque travou aqui pra mim. Eu tô rolando aqui, mas eu acho que não apareceu nada mais aqui também. Mas se alguém tiver, gente, pode mandar. E tem até a caixinha também aqui, o balãozinho, né? Pra mim aparece diferente, mas tem um balãozinho com interrogação. Vocês podem mandar aqui também, a gente responde se for mais fácil. Mas dá tudo pra ver também no comentário bem aqui, né? Mas veio muito essa cena pra mim, de uma ratoeira, sabe? Então, às vezes a pessoa tá direcionando a isso. E tem que ver também o que ela tá alimentando, né? É muito Dani, do alimento também, né, Cláudia? Também, Dani, assim, ó, o que que acontece? Quando tu está ingerindo algum tipo de alimento, ele vai liberar, né, mais, como é que eu vou dizer, nutrientes no teu organismo. E isso está ligado também com a questão das nossas ligações sinápticas. Por quê? Porque determinado, que nem bebida alcoólica, né? Ela vai bloquear os neurotransmissores. O que que vai acontecer? Teu comportamento se torna diferente. Vai ser um comportamento, se tu é uma pessoa mais retraída, às vezes tu te solta. Mas por quê? Porque está inibindo teus neurotransmissores. Então, eu só quis dar esse exemplo para mostrar que os alimentos também, eles podem influenciar no nosso humor.
Então, por isso a importância de se fazer pergunta, por que que eu estou pensando isso, por que que eu estou sentindo isso, né? Por que que eu estou com esse tipo de emoção, por que que eu estou mais chorosa hoje, por que que eu estou mais brava hoje, né? Então, começar a se entender, a buscar esse autoconhecimento. Então, tanto a nível biológico quanto a nível espiritual. Então, a gente tem que aprender a se conhecer para que a gente não entre num looping de sentimentos, de emoções que podem gerar o medo. Dani, às vezes eu dou uma travada aqui, porque é tanta informação, é tanta coisa que chega assim, ó, o meu lábio, a minha boca não dá conta do que a minha mente está processando. Então chega a dar uma freada aqui. Então, assim, ó, quando eu tô com medo de realizar algo também, né? Tá com medo? Como diz o ditado, vai com medo mesmo. Por quê? Porque tu vai passar aquela barreira, ultrapassou aquela barreira do medo, tu vai ver que não era tão, né? Não era, como é que eu vou dizer, o velho do saco, que não era o velho do saco, era uma pessoa que estava passando, né? Que não era o boi da cara preta que ia te pegar, era apenas uma vaquinha que dá leite, entende? Então, assim, ó, Verdade. sabe? Então, assim, umas coisas que tu vai perdendo. Eu tô olhando aqui, Dani, para ver se faltou alguma coisa importante, porque é uma lista aqui que eu fiz sobre o medo e tem mais ainda, ó. E sabe, eu vou completar isso que você falou, Cláudia, que eu achei muito interessante uma reflexão. Esses dias, o Joel J, né? Ele tava numa live, porque a gente sabe, não sei se você acompanha ele também, ele fala das chineladas dele lá, né? Então, ele falou assim, tem esse pessoal que fala assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Ele falou, isso é balela. Você tá com medo, vai com conhecimento. Exatamente. Tá vendo? Então, essa live, gente, essa live é pra isso. Então, se você tá com medo, vai com conhecimento, tá? Porque o medo, ele sempre vai existir mesmo, né? Mas é muito importante a gente trazer esse conhecimento, né? Se você tiver algum ponto que você pode estar falando também. Eu acredito, da minha parte também, já falamos tudo aqui, mas eu queria destacar também, uma hora que você falou do nosso grupo, nós temos um grupo de mulheres, né? Ele partiu aí de uma mentoria que eu fiz de livros já no ano passado, acho que foi por volta de outubro, né? E aí a gente começou, oficialmente mesmo, o grupo começou em janeiro, né? E aí a gente começou a fazer toda terça-feira as reuniões aqui pelo Zoom. E aí vinha 3, 4 mulheres, né? Daí agora a gente deu uma melhorada no grupo, eu falo uma repaginada. Então, a gente já fazia isso, a gente traz pessoas que estão dentro do grupo mesmo, algumas pessoas participam toda semana, algumas participam quando pode, né? E aí a gente está trazendo mentorias e palestras. Então, cada mulher que aparece ali, ela se oferta, olha, eu quero falar um tema, aí a gente já agenda. Estamos aí com a agenda lotada já, estamos quase fechando julho, então maio agora as palestras estão todas cheias já, né? Maio, junho, julho quase fechando, então eu já precisei abrir a agenda de agosto. Todas as mulheres que estão no grupo estão trazendo temas importantíssimos, né? Até inclusive a gente falou aí sobre a carência afetiva, né, da vida adulta, né? Da vida, como que é o tema mesmo? Carência afetiva da concepção à vida adulta. Então a gente falou, foi o último tema de terça-feira, e foi um tema muito importante, inclusive é um complemento dessa live de hoje. E até se você tiver essa curiosidade de saber um pouquinho mais, está disponível lá no meu YouTube por enquanto, porque a gente pretende também não deixar por muito tempo, para que as pessoas valorizem o nosso conteúdo também. Por que eu estou falando disso? Porque essas mulheres, muitas delas, apesar de ter muito conhecimento, apesar de estar já atuando na área, estavam travadas muitas vezes para a comunicação, para ensinar para as outras pessoas, e muitas delas nem a câmera abriu, né Cláudia? Exatamente. Agora está abrindo câmera, está ali se comunicando, está se, sabe, colocando à disposição para palestrar, e agora também está vindo muitos profissionais até de fora, até eu coloco como participação especial alguns, então está despertando interesse em muita gente em palestrar ali dentro. Até e são conteúdos, né, riquíssimos. Terapeutas aí renomados. Isso, então assim, para mulheres, mas agora a gente está começando a abrir um espacinho para alguns homens palestrarem lá dentro, né? Não está dentro do grupo do WhatsApp, mas eles entram aí no Zoom, que a gente vai dar essa abertura para eles, porque é importante a gente trazer também esse outro lado, né? Não somente as mulheres, mas homens também que são maravilhosos aí, com muito conhecimento. Então, se você tem curiosidade de querer palestrar lá dentro, você nos chama aí, e a gente encontra aí uma data para vocês palestrarem. Então, se você tem uma formação,
ou algum conteúdo que você tem de experiência, quer passar também, mas a gente destravou muita gente já. Algumas pessoas já começaram a dar mentorias, outras começaram a fazer lives, outras começaram a trabalhar aqui essa questão da rede social, começaram a se comunicar com mais pessoas. Então, assim, eu mesmo fui uma pessoa que fui destravada. Eu era bem travada para fazer pergunta, era bem travada para poder abrir uma live, sabe? Então, hoje eu que abro a sala, né? Até uns dias que a Cláudia precisou tirar um tempinho, a gente vê, né, para algumas situações pessoais. Aí eu toda vez lá ia abrir na sala e eu ficava pensando, né, quem será que eu vou falar hoje, né? Já dava com um pouco daquele medo, né? Então eu fui me destravando, sabe? A gente dá abertura para as pessoas. Então tem sido assim um processo muito grande de evolução. Eu cresci muito ali dentro. Então eu devo muito a esse grupo, e esse grupo, inclusive, é uma parceria, né, de mim com a Cláudia. Então, que surgiu, assim, a gente né, Dani? Surgiu de um surgiu, a gente transbordo, se foi até conheceu a aqui. madrugada, foi até a Verdade. madrugada conversando, transbordando uma na vida da outra com conhecimento. Vamos gerar esse grupo para mulheres? Vamos gerar esse grupo para mulheres. Muito bom. Para desbloquear, destravar, né? Ó, Dani, eu quero. A Maria falou aqui, ó, tive muito medo de altura, vim vencer esse medo agora com anos, né? E aí consegui escrever a minha história. Parabéns, Maria. Olha, tá vendo? Um testemunho aqui no meio da Ai, que live. bom. É isso mesmo. Maria, Então, desculpa se não ter você lido tem. aí, porque para mim travou totalmente aqui, Dani. Eu não consegui ler mais nenhuma pergunta, tá travada a parte ali para eu não estar subindo os comentários para mim, tá? O pessoal sempre fala que às vezes para quem é convidado trava mesmo, né? Então, se você que tá aqui é mulher, ficou curiosa para saber aí, realmente tá sendo um grupo assim, a gente não perde tempo, sabe? A gente não pode perder tempo com as pessoas, né? Então a gente trabalha muito ali também, a gente faz o resumo, até vou ver se eu consigo enviar hoje o resuminho, também posto aqui no Instagram. Então a gente faz esse trabalho, agora a gente tá também gravando e colocando lá no YouTube, porque até então a gente não gravava, para que as pessoas participassem no presencial ali, presencial assim que eu falo online, né? Estivesse com a gente ali para poder valorizar também e poder sentir esse encontro, porque às vezes, talvez assistindo gravado, talvez não é a mesma coisa, mas o conteúdo está ficando salvo para que vocês também tenham esse acesso, para que vocês percebam a importância desse grupo. E eu quero também agradecer aqui publicamente a Cláudia, né? Tanto esforço que a gente tem feito aí nesse grupo, quantas vezes também a gente precisou de palestrantes, não tinha, você assumiu também, né? Trouxe ali um conteúdo riquíssimo, e é como a gente sempre fala, né? Se a gente deixar, a gente amanhece falando, porque a nossa frequência é muito forte. A gente chegou aqui com certeza a 100 ou 1000 Hz. Não sei como que fala essa parte Ó, Dani, a gente conseguiu uns energias. 400 Hz. A gente conseguiu chegar aos 400. Daí a gente tem que vibrar mais no amor e menos no medo, que daí a gente consegue superar, né? Então, 1000 Hz é a Verdade. iluminação. 1000 Hz é a iluminação. Então, ainda a gente está um pouquinho longe de ser um ser iluminado. Ser iluminado não precisa voltar à Terra para evoluir. Não precisa estar aqui É na Terra para verdade. evoluir. Dani, eu quero E viu, quero que você finalizar. mostre o seu livro. O seu livro Ah, também, para é, o pessoal Dani. conhecer aí também. Isso, então vocês também, olha, que tá com medo, muito medo aí. O livro da Cláudia, gente, é um livro, nossa, com muitas pesquisas, né, Cláudia? Levou quanto tempo para você fazer ele, Olha, Cláudia? desde 2015 eu comecei a escrever o livro, quando nós participamos dos 301, né? Nós consegui desarquivá-lo, porque daí eu consegui finalizar. Tem mais de 400 páginas de conteúdo, 10 capítulos, só que cada capítulo equivale a um livro, porque tu não precisa ler os 10 capítulos para entender o livro. Cada capítulo é um assunto. Então, tu tem 10 livros num só. Então, assim, ó, é um transbordo de conhecimento que é como lançar fora o medo e a verdade sobre ser rico, pessoal. Então, tem uns códigos ali sobre ser rico que vocês não vão acreditar. Que aonde está a nossa verdadeira riqueza, a nossa verdadeira prosperidade. Eu quero assim, Dani, eu não sei se a gente vai finalizar essa live aqui, né, que eu sou convidada, por mim eu fico aqui a noite toda, tu sabe, né? É verdade. Assim, ó, desbloqueie seus medos, colocando em prática seus sonhos. Não deixa o medo parar teus sonhos. Atravessa a barreira do terror. Depois que tu atravessar a barreira do terror, tu tá indo com medo, mas cada vez que tu vê essa sombra aí, tu acende a luz, né? Acende a velhinha e vai indo.
certo? Para realizar os teus sonhos. Uh, Começar a se aceitar mais, quando a gente começa a se amar mais, se aceitar mais com os defeitos, a gente perde o medo, porque nós temos o hábito de fazer assim, ó, de colocar muito defeito. É que nem pedir assim, escreva suas qualidades, escreva seus defeitos. A gente consegue listar os defeitos e tem dificuldade para listar as qualidades. Não deixe o medo ser mais forte que teu sonho. No livro eu falo sobre isso também. Tem que cuidar para não ser o sabotador. Às vezes a gente começa a botar o problema no outro, né? Eu diz, o outro está me colocando medo, e na realidade eu sou o meu sabotador. Eu que me saboto, eu que gero esse medo, eu que não realizo os meus sonhos. E não realizando meus sonhos, eu fico mais travada ainda. Começa a sentir essa felicidade de dentro para fora. Coloca assim uma meditação, ou quem gosta de oração, escuta uma música. Cuidado também, pessoal, tem músicas de oração que fala sobre tristeza, sobre melancolia, sobre mágoa. Muito cuidado também para escutar esse tipo de música. Escuta a letra, se essa letra está te elevando a tua frequência ou baixando a tua frequência. Escuta letras de música que levantem a tua frequência. Muito cuidado, porque elas podem gerar medo. Outra coisa é ficar se comparando com os outros, né? É que nem eu me comparar o meu Instagram com alguém que tem quase 1 milhão de inscritos. Eu não posso fazer isso. Eu estou sendo cruel comigo mesmo. Eu quero pessoas de qualidade no meu Instagram, pessoas que vão ali para aprender, para ficar, para ter o conhecimento. Eu não faço entretenimento, eu trabalho com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, com espiritualidade, com ciência. E nem todas as pessoas estão interessadas, estão interessadas em dar risada de um videozinho, do entretenimento. Nem todo mundo quer aprender. Então eu não posso me comparar com alguém que faz entretenimento. Eu não posso comparar meu seguidor com os outros. Eu quero ter seguidor porque eu quero ser aceito, porque eu não quero ser rejeitado. Isso começa a causar medo. Então, parar de se comparar, não, tentar ver o meu pior com o melhor de alguém. Isso é injusto, isso causa medo, isso me paralisa. Por isso que às vezes eu não venho aqui pro Instagram, eu não venho falar, eu não venho salvar vidas. A tua história, que nem a Dani disse, é o quadro de histórias, ela pode salvar uma vida. Falar hoje sobre o medo pode estar salvando uma vida. Estou ativando um gatilho para alguém refletir, sobre essa situação, sobre tudo que nós falamos hoje, seja agora, seja na live gravada. Então, Dani, eu quero agradecer o teu convite, quero agradecer muito mesmo o teu convite. Estou muito feliz porque a gente já tinha marcado uma live, tivemos que desmarcar, mas Deus sabe o momento certo de tudo. Talvez lá atrás a gente fosse falar sobre outro tema e hoje a gente está falando sobre o medo. Estou lisonjeada mesmo pelo convite, espero receber outros para a gente falar sobre outros temas também. Amo muito a tua parceria, tu sabe disso, que a gente está sempre tentando transbordar uma na vida da outra. Deus nos uniu por algum propósito, a gente não sabe, lá na frente a gente vai descobrir e a gente vai fazendo essa caminhada aí de parceria, que nem a gente não é sócio, a gente é parceira. Assim como a gente tem outras parcerias, né, Dani? Então, quero te agradecer mesmo, porque se deixar o medo é extenso, assim como o medo das pessoas, o assunto medo é extenso e a gente se vai à madrugada aqui. Então, só tenho gratidão. É verdade. Eu que agradeço bastante você, Cláudia. Inclusive, só para finalizar essa questão do medo também, às vezes a pessoa quer escrever o livro, mas ela quer um best-seller. Então, ela vai também estar se comparando com o outro. E nem todos vão ser best-seller. Tem livros que foram rejeitados por editoras, depois de muitos anos, que realmente entraram aí nesse percurso aí, chegaram a ser best-seller, se transformou em filmes até, né? Mas aí a pessoa não escreve, porque ela fala assim, não vai ser best-seller. Ou é porque ela quer que seja best-seller, então acaba não escrevendo. Então é preciso escrever. Principalmente você, que você vai ser curado, né? Então antes de você curar o outro, você vai ser curado. Porque escrever realmente cura. Eu experimentei isso, eu experimento todos os dias, e Deus fala muito comigo escrevendo. E realmente é uma terapia. Em muitos hospitais, inclusive, são usados livros para as pessoas ao invés de medicamento. Então é muito poderoso. Então, se você ainda não escreveu o seu livro,
né? Cria essa coragem, realmente aqui tem muitas aulas aí, eu trago o máximo que eu posso, a gente fica 1 hora, 2 horas aí de aula. Então, pega, por exemplo, uma aula, assista e coloca em prática, porque não adianta também conhecimento por conhecimento, não vai resolver nada. Então, você tem que exercitar, colocar em prática. Essas ferramentas que a Cláudia passou aqui no final são poderosíssimas. Então, depois volta, anota com calma e coloca em prática, né? Quero agradecer você e quero deixar uma frase aí do meu livro, que é a frase que antecede o capítulo 19, que fala da minha fase atual. A graça de Deus sempre está conosco, nunca se esqueça disso, tá? Então você já é agraciado, você já é abençoado por Deus, então só tome posse daquilo que já é seu, né? E deixa aí o medo, ele vai te acompanhar sempre, porque realmente você precisa ter um pouquinho. Mas sempre que você sentir aquele medo muito forte, procura ajuda, comenta com alguém que está próximo de você, para ver se às vezes a pessoa tem um conhecimento a mais e vai te ajudar. Querida, agradeço muito essa Gratidão, participação, foi Dani. realmente, Gratidão a acho que uma das todos. participações mais especiais que a gente teve aqui. Vamos tirar o nosso print aqui no finalzinho, aproveitar que tem 4 pessoas aqui na live. Eu vou tirar uma com os comentários, mas acho que o comentário travou para mim, então eu vou desativar um pouquinho. Eu gosto de os comentários porque aparece o nome aqui embaixo fixado, né? Vamos tirar para a gente poder postar. Lembrando também que amanhã essa live ela vai estar lá às 15 horas, tá bom? E ela fica também colaborativa aí no perfil da Cláudia. Aparece depois também para ela lá no perfil, para as pessoas que passarem lá e falar, nossa, o que aconteceu nessa live? Vamos lá, querida. Gratidão. Acho que saiu aqui, peraí. Para mim, às vezes sai o volume, sabe? Daí aparece o volume na frente. Agora deu certo. Deixa eu ativar os comentários e tirar uma com os comentários. Acho que desativou aqui para mim. Peraí, Cláudia, eu só vou colocar aqui, ó, rapidinho. Aí, como eu já deixo ele, eu copio e colo, né? Isso aqui, inclusive, é uma dica que eu dei na minha live, aí que eu falo de como fazer uma live. Aí, acho que saiu aqui. Gratidão para todo mundo, tá? Então, até a próxima live. Agora eu tô com 2 agendas já. Semana que vem, na outra semana. Na próxima semana eu vou receber uma poetisa aqui, gente. Então, não percam a próxima live, que vai estar imperdível aí. Tem muitas histórias para passar aqui no canal ainda. Fica com Deus. O meu abraço aí de Gratidão. 40 segundos para você. Abraço a E um beijo no todos. coração, que a gente se vê aí nos Beijo a grupos, nas todos. reuniões. Deus abençoe. Tchau, E segue tchau. lá o Instagram, né, pessoal? Tem todos ali os Isso. informativos até para entrar nos grupos, tá? Tem o network Isso e tem mesmo. o E vai Seja lá no Fonte de link, Luz. no link da bio da Cláudia também para comprar o livro dela, gente, que tá imperdível, viu? Tchau, tchau. Beijos. Tchau.